Senhoras e senhores, beleza? Eu sou o professor Gustavo Merlo e vim aqui para dar um reforço para vocês nas nossas aulas, falando aqui com a galera do segundo ano do ensino médio, período da história, Idade Moderna, tá? 1453 a 1789, século XV até o século XVIII. Eventos que marcam isso. 1453, queda de Constantinopla pelos turcos otomanos que tomaram a cidade. 1789, Revolução Francesa, maravilhosa. Tá? Idade Moderna. O que vocês têm que saber, galera? Renascimento comercial, renascimento urbano, absolutismo, mercantilismo, reforma religiosa e renascimento cultural. Se souber o conceito desses tópicos que eu passei para vocês, morreu o assunto. Vocês matam qualquer charada de Idade Moderna. Vamos lá então, renascimento comercial, renascimento urbano. Você pega Idade Média, você tem tudo gira em torno de dois fatores. Igreja e propriedade da terra. Ou seja, quem tinha terra tinha poder econômico, tinha poder político. E a igreja representava o poder político. Mas assim, quando a Idade Média começa essa estrutura a ser desconstruída, um outro modelo surge, que é o modelo do comércio que ressurge, tá? O que acontece? As pessoas saem da propriedade rural e começam a vir se encontrando para fazer as trocas primeiro. Então eu sou lá um cara que mora no feudo e eu tenho trigo para trocar, tá sobrando meu trigo, mas eu preciso de uma mesa. Aí minha mulher chega para mim: Gustavo, você não arrumou essa mesa ainda? Eu falo: putz grilo, meu, vai me encher o saco com isso de novo. Tá, me dá esse fim de semana que eu vou lá trocar o trigo que eu tenho sobrando por uma mesa nova. E você para de me encher o saco. E aí começa o quê? Essa galera sai para começar a fazer trocas. Das trocas começam a surgir pontos de troca. Inclusive uma curiosidade, Campinas nasceu assim. Para quem não sabe, os caras saíam lá do interior do estado de São Paulo, tinham que ir até o Porto de Santos. E no meio desse caminho tinha que ter lugares para os caras abastecer de mantimentos, comida, descansar, dormir, tomar a famosa cachaçinha e depois continuar a viagem. E Campinas surgiu de um local de entreposto comercial. Não vou entrar nesse detalhe também porque a história é boa. Mas resumindo a história, nesse processo você tem o ressurgimento dos pontos de troca que viraram feiras e que depois viraram cidades. Beleza? E essas cidades têm como base econômica o comércio. Por isso, renascimento comercial e urbano. Fechou esse assunto? Vamos lá. Formas de poder. Absolutismo. O que é o absolutismo? Como o próprio nome diz, absolutismo é o nome de uma vodka. Não é o nome da vodka, pelo amor de Jesus. Tá? Absolutismo é a forma de governo absoluta, aonde quem está no poder tem poder absoluto, ele manda em tudo. Ele decide se você morre, se você vive, se você tem dinheiro, se você não tem, até no que você acredita o cara vai querer dar palpite, sacou? Então isso é o absolutismo, tá? Como que isso foi possível? Como é possível você ter um rei, que no caso era uma monarquia, tá? É um outro processo, chama formação dos estados modernos, que eu já passei atividade para quem é aluno meu, então eu não vou me aprofundar nessa área, mas como que o rei consegue ter todo esse poder? Simples. Quem tinha poder político? Os nobres que vinham lá da Idade Média, que eram os cavaleiros, os donos dos feudos, os senhores feudais. Essa galera tinha poder político, só que eles tinham perdido o poder econômico, porque não era mais baseado na terra, hoje é baseado no comércio, sacou? E quem tinha poder econômico? Uma nova classe social que surge nesse período, a burguesia. Tem uma música do Cazuza, não sei se vocês vão conhecer, se é da época, se vocês lembram, tá? Que fala da burguesia, etc. Mas, o que interessa? De onde vem o nome? Do burgo. O burgo era o nome da propriedade onde essa pessoa vivia dentro do feudo. E eles saem do feudo, começam as trocas, começam a ganhar dinheiro, e daí vem o nome. Quem é o fulano? Fulano é um burguês que morava no burgo, dentro do feudo, e hoje está fazendo comércio e o cara tá montado na grana, sacou? Então quem tinha poder político? Nobreza. Quem tinha poder econômico? Burguesia por conta do comércio. Só que aí que tá, nenhum dos dois tinha força. A nobreza não se mantinha economicamente, mas tinha poder político. A burguesia tinha poder econômico, mas não tinha poder político. Quem está no meio disso? O rei. O rei chega e diz o quê? Nobreza, se vocês me apoiarem politicamente, eu mantenho vocês economicamente, ok? Nobreza, ok. Burguesia, se eu der para vocês poder político, ou seja, representar as vontades de vocês na construção da política,
e vocês me darem o dinheiro, ok para vocês? Ok, rei. Quem fica no meio? O rei todo-poderoso, porque nem nobreza, nem burguesia tinham força para contestar o rei. Absolutismo, beleza? Mercantilismo. Mercantilismo é a forma econômica que funcionava a Idade Moderna. Como o próprio nome diz, vem da palavra mercantil. Se você procurar no dicionário, mercantil se refere a comércio. Por quê? Todo o sistema econômico ele vinha da questão das trocas, das relações comerciais, do comércio em si. Hoje em dia, o capitalismo ele se baseia nos sistemas produtivos baseados na indústria. Ou seja, você gera dinheiro com o próprio dinheiro, capital. Cada empresa tem um valor de capital no mercado, que esse valor se reproduz e gera novos capitais. Esse é o modelo capitalista. Não vou entrar nisso também, porque senão ferrou o barraco, não dá tempo. Em outras aulas a gente chega aí. Inclusive explico como é que funciona a bolsa de valores, etc. Mas o mercantilismo ele tem essa base que é o comércio. E principalmente para aquela época, você precisava do quê? 3 fatores faziam uma nação grande. Primeiro deles, matéria-prima, para o que quer que fosse que eles precisassem fazer. Unidade política, ou seja, tinha que ser um Estado consolidado, um país com um rei forte. E metais preciosos. Esses metais preciosos é o que gerava um lastro para o país. O que é o lastro? Vou tentar dar um exemplo rápido, porque esse assunto também é complicado. Mas pega o real. Quem garante para você que aquele pedaço de papel vale o que está dizendo nele? Que ele tem poder para comprar o que está dizendo nele? É um pedaço de papel. Então você precisa ter uma garantia guardada para dizer, ó, o que eu tenho, esse pedaço, não podia pegar uma folha de caderno e escrever R$100. Não que não tenham tentado isso, porque eu já vi gente tentando. Escrever R$100 e falar, tá aqui o dinheiro. Não é assim que funciona. Hoje em dia, o lastro, que é o valor agregado àquela moeda, é medido em dólar. Lá na época era medido em ouro, metais preciosos. Então quanto mais metais preciosos um país... E detalhe, isso foi assim até agora, em 1960. Depois que mudou para dólar. Mas até 1960, agora pertinho para nós, ainda era medido em ouro. Tá? Então quanto mais ouro ou metais preciosos um país tivesse acumulado, mais valia a moeda e a economia daquele país. É isso que leva os países europeus a saírem da Europa, buscarem novos mercados para continuar o comércio de especiarias e acabam chegando aqui na América, que vai dar o processo de colonização da América, que é outra história que eu conto para vocês numa outra aula. Beleza? Então o mercantilismo é um sistema econômico baseado no comércio, na acumulação de metais preciosos e na circulação e base dos estados modernos, que é esse comércio que continuou rolando durante todo esse período. Ok? Vamos lá, próximo tópico, reforma religiosa. O que acontece? Durante a Idade Média, a Igreja Católica tinha todo o poder concentrado nas mãos dela. Ou seja, se o cara falasse para você que você era um pecador e merecia passar comendo capim pela raiz sua vida inteira, você tinha que aceitar, porque é a vontade de Deus. Então, aguenta aí. Já na Idade Moderna, isso vai sendo desconstruído. E aí tem uma questão que é extremamente importante, galera, que é o seguinte, a Igreja Católica, ela condenava um negócio chamado usura. O que é usura? É o lucro. Por exemplo, se eu vendo uma caneta para você, para mim fabricar essa caneta custa R$1, eu não vou vender a 90 centavos, senão eu tenho prejuízo. Se eu vender a R$1, eu empato, então não tem por que eu fabricar. Então eu vou vender com um preço maior do que custou para mim. Esse lucro, em cima do valor de produção, era considerado pecado pela igreja. E quem era a classe social que ganhava, se sustentava em cima do lucro, do comércio? A burguesia. Temos um problema, Houston. Quem que vai dar pepino nisso? A burguesia vai entrar em conflito com a Igreja Católica. Tá? E aí o que vai acontecer? Uma série de fatores. O primeiro processo é começar a minar a Igreja Católica por dentro. E aí começa a se contestar uma série de práticas que a igreja tinha. A igreja estava extremamente contaminada com a questão política e econômica. Então você vê lá a venda de indulgência. O que é a venda de indulgência? A venda do perdão. Então eu fui lá, matei, roubei, fiz tudo de errado minha vida inteira, vou lá, pago um valor para a igreja, eles me dão uma carta certificada, assinada pelo Papa, via Polishop, tô brincando, que chega em casa pelo correio. E essa carta me dava direito a entrar no céu com passagem gratuita, liberada, para chegar lá e tudo perdoado. Pô, mas é justo. Quem tem dinheiro compra o perdão, quem tem fé compra, deixa eu ficar quieto, né? Então não é justo. Então tinha uma série, e tem outras também.
uma curiosidade que eu acho bacana, a simonia. Aquela cantora do Balão Mágico? Não! Simonia é a venda de relíquias religiosas. Se vocês soubessem quantos pedaços da cruz venderam naquela época, dava para construir a Arca de Noé. Então assim, a galera estava muito influenciada na igreja por questão econômica, política e tal, e precisava tomar um chega pra lá para se tocar nisso. É aí que surge o movimento da reforma religiosa, principalmente da Alemanha, por um cara chamado Martinho Lutero, que era um monge católico da igreja católica, que era coordenador de uma comunidade, de uma igreja, de uma paróquia, e ele começa a pensar, porra, tudo que está errado na igreja. Ele vai e faz um mapão disso, escreve 93 coisas que ele acha que está errado. São as 93 teses de Martinho Lutero. E o cara, não satisfeito de ter descoberto aquilo sozinho, ele vai lá e prega na porta da igreja dele. Resumindo, perfeita. A igreja cai pra cima dele, só que aí já estava jogada a pi de novo no ventilador. Porque essas ideias desse cara vão começar a pipocar. É daí que vem as igrejas reformistas que a gente tem até hoje, tá? Temos as igrejas luteranas, as igrejas calvinistas, as igrejas presbiterianas, e dessas vêm as pentecostais, e resumindo, são todas as igrejas que a gente chama de protestantes hoje em dia. E isso gera um movimento de contra-ataque da igreja católica, que é a contra-reforma, que vai gerar aí utilização da Companhia de Jesus, que eram jesuítas, para tentar combater através do catecismo e da força da Inquisição. Você vai ter uma popularização da religião, porque ambas as linhas religiosas vão traduzir a Bíblia para as línguas maternas de cada país. As pessoas vão passar a ter acesso a Deus diretamente através das escrituras traduzidas, porque antes era tudo em latim. Quem não era alfabetizado, não sabia latim, não tinha acesso a Deus. Agora tem, e eu não vou entrar em outros detalhes se a gente se prolonga, mas a questão toda é essa. Era tirar o poder da igreja católica, tornar ele mais dividido. O movimento reformista vem, cria as linhas protestantes, e isso vai gerar uma reação da igreja católica, mas a questão já estava definida. Isso é o movimento da reforma religiosa e a contra-reforma católica. Para a gente fechar essa aula, o último assunto, o renascimento cultural. Já ouviram falar que propaganda é a alma do comércio? Propaganda é a arma do comércio. Pois, acreditem, naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinham canais de YouTube, não tinha youtuber, não tinha influenciadores. Quem eram os influenciadores? Eram os artistas. Era quem pintava, quem fazia escultura, quem escrevia, quem fazia todo esse movimento literário, científico, cultural, artístico e assim por diante. Eram esses caras que iam fazer as pessoas mudarem de ideia, tá? E o que vai acontecer? Os burgueses, usando o poder econômico, começaram a patrocinar escritores, artistas, cientistas para, através do seu trabalho, começar a contestar o poder da Igreja Católica. Inclusive chegavam a se infiltrar dentro da própria estrutura da Igreja Católica, tá? No movimento renascentista você tem o resgate da cultura greco-romana, valorização do ser humano, antropocentrismo, o homem passa a ser o centro do universo, não mais Deus como era na Idade Média. O homem passa a ser o centro das atenções da construção ideológica, tá? A razão passa a explicar o mundo, não mais a religião. Tudo isso, gente, você não constrói do dia para a noite. Você não chega pro cara e fala assim, ó, tua fé não é tanto quanto você acha. Existe uma outra forma de ver o mundo que não é a fé. Como é que você enfia isso na cabeça do cara que acredita nisso a vida inteira? Então esse é um processo de desconstrução e reconstrução. Isso vai ser feito através do Renascimento e as expressões renascentistas. Só se vocês quiserem entender o que eu estou falando, pega aí alguns nomes. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Maquiavel na política, Copérnico na área de ciências e assim por diante. Beleza? Espero ter podido contribuir com vocês com algum reforço. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Logo mais a gente se vê. Vamos ter outros vídeos, outras aulas. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Beleza? Que aí vocês vão ter acesso direto ao nosso bate-papo aqui. Muito obrigado, valeu pela atenção. Até breve.